Eggert podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Agora, quantos foguetes você viu aquele dia, quando você viu eles sendo lançados? Bem, eu pessoalmente vi 3. 3 foguetes. Quão grandes eles eram? Eu não tenho ideia alguma, honestamente. Eu vi eles no ar, e eu vi aquela fumaça branca que seguia eles. Aonde que eles caíram em relação a onde vocês estavam? Bem, olha, o que chamou a minha atenção é que e eu filmei isso, na verdade, no meu celular, porque quando eu escutei as sirenes começando a tocar, eu liguei meu celular e comecei a gravar. E eu não tinha ideia alguma o que estava acontecendo, porque alguns jovens estavam correndo para nós dizendo onde que era o abrigo, e nós corremos para o abrigo, mas quando eles chegaram perto de nós, dizendo onde estava, eu escutei o foguete, o barulho do foguete no ar, então eu coloquei o celular para cima, e quando eu fiz isto, ele pegou o foguete, os foguetes de Israel interceptaram aquele foguete da faixa de Gaza e explodiu no ar. E então, em cima da sua cabeça? Bem acima das nossas cabeças. Mas não era a 5 metros de altura, Quão distante? Sim. Mas nenhum de nós foi ferido, mas eu vi outros foguetes, eu acho que 2 foram interceptados, e havia um terceiro que nós vimos, mas ele caiu, Israel deixou ele cair, porque era numa área rural, e a maneira que Israel usa esta cúpula de ferro, se eles sabem que um foguete, eles podem saber, eu acho que pelo radar, se o foguete vai cair numa área que não vai machucar ninguém. Certo. Então, se vai cair numa área que nada vai acontecer, eles não vão desperdiçar o seu dinheiro nisto, num foguete. Então, eles só usam foguetes, os foguetes de Gaza, que vão cair com certeza nas pessoas. Certo. Então, eu filmei tudo aquilo no celular. Foi realmente, olha, na verdade, foi uma situação incrível, surreal. Algo que você nunca vai esquecer. É algo que eu nunca mais esqueci. E tivemos medo por uns 10 minutos, mas sabe de uma coisa? Aqueles jovens judeus que estávamos com eles estavam tão calmos. E nós perguntamos para eles, conversando com eles, perguntando, e eles falavam, isso acontece todo dia. Sim. E isto nos acalmou, Mas nós também, o nosso grupo, acalmou eventualmente, porque nós sabíamos que estávamos na mão de Deus e sentíamos que Deus iria nos proteger. Eu li outro dia, eu acho que foram milhares de foguetes num período de tempo, em alguns meses. Milhares desses foguetes foram lançados contra Israel e nós não lemos, Eles não publicam isto, mas é todo dia isso acontece. Não é simplesmente periodicamente, pelo que eu entendo, mas é todo dia. Às vezes você escuta nas notícias se há uma grande quantidade, quando há mais do que o normal. Certo. Mas é uma ocorrência normal, e você só escuta nas notícias quando existe uma grande quantidade, mais do que o normal. E como que você se sentiria se isso acontecesse aqui na América, e você soubesse que pode atacar a sua criança que vai para a escola, ou algo assim? E nós não pensamos nestas coisas como deveríamos. Não pensamos e não enxergamos Israel. Eu digo nós, mas eu acho que o mundo não enxerga Israel da maneira correta quando eles vejam esses foguetes sendo lançados. E, infelizmente, a mídia liberal somente mostra os palestinos sendo atacados pelos foguetes de Israel se defendendo. As Nações Unidas censuraram Israel mais que qualquer outro país no mundo. 10 vezes mais.
E eu não me lembro deles censurarem os palestinos nenhuma vez. Ponto final. Eu acho que seria como, olha, uma fronteira canadense se tivéssemos foguetes sendo lançados do Canadá, sabe, caindo em Buffalo ou em Nova York, naquela área. Sabe como seria a nossa resposta? Sabe, o Canadá não estaria lá por muito tempo. É como nós responderíamos. Certo, Israel tem mostrado grandes impedimentos. É isso mesmo. Escolhendo quando e como, porque eles sabem que tem uma resposta para o mundo todo. Certo. Eles já sabem. Mas se olharmos para a América e vermos a nossa resposta para 11 de setembro, né, nós vamos voltar e vamos atacar todo mundo e as pessoas que são responsáveis. Pelo menos tentar. Nós não iríamos aguentar isso dia após dia após dia. Ano após ano após ano. E já que estamos nesse assunto, eu sei que temos que seguir, mas deixa eu falar uma coisa. Algumas pessoas têm uma posição assim, que os Estados Unidos só ajudamos Israel neste conflito. Isso não é verdade. Nós ajudamos os palestinos também. Nós enviamos dinheiro. Quando 11 de setembro aconteceu e 3.000 americanos morreram, eles estavam dançando nas ruas em Gaza. E os seus líderes tiveram que pará-los. Não faça isto, porque eles têm dado dinheiro para nós. Eles vão parar de dar dinheiro, certo? E você está certo. Então, os Estados Unidos não só ajudam Israel, não, estamos ajudando os palestinos também. Então, pelos últimos 30 ou 40 anos, se nós demos para Israel, era isto, agora eu não sei. Mas algo como 6 ou 7 bilhões de dólares por ano para ajudá-los. Nós também demos para o Egito o mesmo valor de dinheiro. Talvez não seja o mesmo valor, mas muito similar, muito perto. E você está certo no que você está falando. As pessoas que nos odeiam grandemente e gritem, mate-os, estamos dando dinheiro para eles. E não é o tio Sam, mas é um outro tio aí. Quando você vê a fundo a situação, sabe? Certo. Muito bem, então. Segundo versículo. Versículo 2. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão. Proclama a grande estima que tiveram a este homem, e com muita razão. E fizeram sobre ele grande pranto. Que diferença entre a sua morte e a de Ananias e Safira? E nós temos que mencionar aqui, Ananias e Safira, eles foram mortos por Deus, porque eles mentiram ao Espírito Santo. E eles disseram que haviam vendido uma propriedade e dado todo o dinheiro para essa necessidade aqui em Jerusalém, mas eles guardaram parte do dinheiro para eles mesmos. Eu acho que foi Pedro que disse para eles, você não precisava mentir, você podia ter dito, eu mantive isto e dei isto, e nada iria acontecer. Mas você mentiu ao Espírito Santo, e eles morreram instantaneamente. Eu imagino hoje, senhores, quantas vezes isto acontece agora, especialmente nesse país, e nós olhamos para isto e chamamos de outra coisa. Nós dizemos, sabe, teve um ataque do coração, ou seja o que for. Porque eu não sei de nenhuma pessoa que sabe a resposta para isto, mas eu acho que a pergunta deve ser, será que Deus ainda faz isto hoje? Mata as pessoas por causa de algo que foi feito ou algo assim? O que vocês acham? Sabe de uma coisa, se nós olharmos para o que Paulo disse, em 1 Coríntios 11, quando ele estava falando sobre a ceia do Senhor, e ele disse que existem alguns doentes entre vós, porque você não toma a ceia do Senhor honravelmente. Eu acho que alguns morrem prematuramente. Certo, alguns morrem prematuramente. Isto foi um tempo depois, né, de Atos capítulo 8. Bem, quando Ananias e Safira morreram. Ah, sim, certo. Então, eu acho que isto ainda acontece. Eu acho que isto é um precedente, que isto ainda pode acontecer hoje. Se o Espírito Santo fez nesta época, certo? Haverão momentos que ele vai fazer agora, certo? Agora, eu nunca vi nenhum vídeo, eu nem escutei, né, de algo assim como Ananias e Safira acontecer publicamente. Num culto de uma igreja. Quantas pessoas mentem para Deus, sabe? No culto da igreja. Boa pergunta. Será que Deus está matando as pessoas? Não, eu nunca vi isso acontecer. Mas será que existe enfermidade, existe mortes prematuras? Eu devo dizer que
Novamente, de acordo com o que Paulo explicou em 1 Coríntios 11, sabe, ele estava descrevendo a Santa Ceia do Senhor e as pessoas tomando de uma maneira desonrável. E eu acho que isto é um precedente até para hoje, que isto pode ainda acontecer hoje. Como vai se manifestar é outra coisa. Mas eu creio que isto ainda acontece. Eu também acho. Eu acho que o que você acabou de dizer, Paulo disse, eles eram cristãos na Santa Ceia. Certo. Ele não está falando de não redimidos, está falando de crentes, que se eles tomarem a Santa Ceia de uma maneira errada, e a fé estiver no objeto errado, algo assim, eles podem trazer enfermidade ou até uma morte prematura. E se Deus permitir isso acontecer ou causar com que isso aconteça entre crentes, os seus filhos, eu penso que o outro pode acontecer também, sabe? Muito bem, então. Leia o 2º versículo de novo. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão. Revela a grande estima que tiveram a este homem, e com muita razão, e fizeram sobre ele grande pranto. Que diferença entre a sua morte e a de Ananias e Safira? Deixa eu dizer algo aqui, senhoras e senhores. Quando a morte vem, nós odiamos a morte, é um inimigo, não é um amigo. Mas, não existe uma segunda chance ou terceira chance após a vida. Entenda isto. Quando uma pessoa é salva, vamos dizer assim. Eu sei que os nossos amigos católicos pregam o purgatório. Isto não existe. Você não vai encontrar na Bíblia, de maneira alguma. E oportunidades para a salvação estão deste lado da vida. Não está do outro lado. Sabe, seja qual for o outro lado. E nós estamos falando de algo aqui que é tão sério que não dá nem para descrever. O céu e o inferno são reais. Não são a imaginação de uma pessoa, mas são reais. E são eternos. Não é uma questão que você vai para o inferno, fica lá por alguns anos e depois você vai ser liberado. Ou 5 anos, ou 1000 anos. É para sempre. E isto é muito, muito tempo. Quando você pensa em algo assim, isto é muito terrível. Mas acabou o tempo? Não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.